E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse Sofia Talks versão Pocket, uma versão reduzida, um pouquinho menor, para a gente conversar um pouquinho sobre gestão. E a gente está aqui com a Andresa Amorelli, da Amorelli Educação, que vai falar um pouquinho sobre liderança e o impacto que isso pode ter na gestão escolar. Vamos lá? Bem, é um prazer estar aqui, Sofia, que tem aí tantos anos no mercado, né? Quem está no mercado e que nunca usou o Sofia, ou que nunca implantou o Sofia numa escola, eu acho que não existe, né? Porque todo mundo passou aí por esse processo, eu passei em alguns momentos de usar o Sofia. Obrigada aí pelo convite e vamos conversar, né? Vamos falar de gestão de liderança. E antes de começar, parabéns, né? A tua palestra aqui foi um sucesso, lotadíssima, porque a gente só prova que a gente tá falando com a pessoa certa. Vamos lá, a gente tá... Eu comecei a palestra lá falando assim, quando eu vi aquele auditório lotado, eu falava assim, gente, vamos começar do seguinte, vocês estão esperando que eu fale assim, 5 dicas para ser um bom gestor, porque se for isso, a gente tá no lugar errado. Vai no chat GPT, né? Eu não tenho 5 dicas para ser um bom gestor, entendeu? Mas eu tenho a disponibilidade de a gente estar aqui pensando junto, né? Andresa, a gente fez algumas perguntas, a gente separou algumas perguntas aqui. Legal. Que eu acho que podem nortear a nossa conversa. E uma não é 5 dicas, tá? Mas é como você define um educador líder? Então, tem um processo, quando eu fiz aí o MBA em Coaching, Gestão Empresarial, a gente faz um workshop que traz algumas ferramentas de liderança para dentro da organização. E hoje o meu trabalho é um pouco traduzir isso para o ambiente da escola, para a realidade da escola. Então hoje é isso que eu faço, né? Eu trabalho com escolas fazendo mentoria, fazendo team coach e trazendo um pouco da necessidade de olhar para isso. Então quando a gente está lá, uma das primeiras ferramentas que a gente aprende ora você é gestor, ora você é coach, ora você é educador. Você troca esse chapéu o tempo todo ali na gestão da escola. Quando você é gestor, e tudo bem a gente ser gestor, a gente precisa assegurar que a regra seja cumprida. Desde a regra da entrega da prova na data, até a regra de você estar se vestindo de acordo com o ambiente escolar. Quando eu estou com o meu chapéu de gestor, eu asseguro isso. Quando eu estou com o meu papel de coach, como é que eu foco no desenvolvimento do meu liderado? Quais são as competências que aquele liderado precisa ter e como é que eu foco na pessoa, no desenvolvimento da pessoa. E horas eu tenho que ser uma liderança educadora, eu tenho que garantir a aprendizagem do meu liderado sobre um determinado objeto de conhecimento. Então, um exemplo, a data da prova, né? Isso é uma dor da escola, né? O professor que não entrega as coisas no prazo, tá bom. Na hora que eu sou gestora, eu não negocio isso, você precisa entregar as coisas no prazo. A disciplina. Não tem como, porque se não entrega, isso gera... É sistêmico. Efeito em cadeia, de falha em cadeia. De falha em cadeia. Mas aquele professor não entrega porque ele não sabe, ele não tem gestão do tempo dele, ele não consegue se organizar para fazer as coisas no prazo, ou ele não sabe mexer na plataforma. Se é por uma questão de não conseguir se organizar, eu tenho que olhar para esse professor como uma liderança coach. Ele precisa desenvolver competências referentes à gestão de tempo. Se ele não sabe mexer na plataforma, eu preciso assegurar que ele faça um curso para aprender a mexer na plataforma. Então, tudo bem a gente ser gestor, mas desde que a gente consiga ter esse olhar duplo. Então, eu acho que pensar numa liderança é pensar nesses 3 papéis. Eu vou sair do script aqui, porque eu adorei o tema, acho que faz todo sentido. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Porque isso é muito parecido com o modelo de gestão em todos os lugares. Sim. Não só na escola, porque a escola é uma empresa, né? E aí, nessa linha de modelo de gestão, e eu entendi muito claro os papéis do coach, do educador e também do gestor, falar faz sentido. Agora, na prática, nesse nosso sangue latino que o professor tem também, mas tem aquela sensibilidade de como que eu vou cobrar aquela professora que é minha amiga, é difícil isso. Como que a gente confronta isso? Como que a gente lida com isso no ambiente escolar? Porque isso, para mim, é talvez a maior dificuldade que um líder no Brasil tem hoje. Mas eu gosto tanto dele, é confundir o relacionamento com a necessidade. Então, quando a gente faz esse workshop de liderança, eu já fiz 28 turmas desse workshop, e a gente trabalha esses 3 papéis no contexto, o que a gente dá? A gente dá a ferramenta, desde estrutura de conversa Grow, meta Smart,
a gente vai trazendo ferramentas para aquela liderança, para ela entender que quando ela faz isso, ela está desenvolvendo o professor, ela não está chamando atenção. Então você muda essa coisa do chamar atenção. Não é briga. Eu não estou falando de você, eu estou falando do fato. E aí a gente tem feito o exercício de fazer descritivo de função nas escolas. E quando você pega esse descritivo de função e você começa a olhar, você fala assim, nossa, esse professor ou essa coordenação ou eu mesmo como diretor, dentro do meu descritivo eu consigo fazer esse tanto de coisa, esse tanto eu não consigo e tá tudo bem. É esse tanto que a gente tem que desenvolver. Que pode ser como coach, mas que pode ser como educador. Eu tenho que aprender alguma coisa para fazer isso, de conceito, ou eu tenho que desenvolver alguma habilidade que eu não tenho para conseguir fazer isso, entendeu? Então você tira esse caráter de chamar atenção para um caráter de desenvolvimento do seu liderado. Genial. E concordo. Acho que é como a gente educa o educador, o líder, a não ser aquela imagem que a gente tem de um carrasco cobrando. Não é isso. É alguém que está ajudando a pessoa a se desenvolver. Não é cobrar. Muito bom. Quais habilidades que são necessárias para se tornar um líder na educação? A gente falou um pouco sobre isso, eu acho que vale a pena... Agora sim, como que a gente tenta listar isso? Quais são essas habilidades que são importantes para se tornar um grande líder em educação? Ou um grande líder, ponto. Então, eu fico pensando muito assim, a gente tem a BNCC aí, a BNCC é o nosso desafio macro aí hoje dentro das instituições. A BNCC tem 10 competências macro. A gente tem essas competências? Essa é a primeira pergunta. É difícil demais. Então acho que a gente podia começar por aí. Faz todo sentido. Como é que a gente, enquanto liderança, olha para aquilo como algo que potencializa a gente como ser humano? Porque das 10, 4 são socioemocionais. Sim. Então, e é onde a gente falha muito. É onde a gente falha, porque a nossa escola, como estudante, ela não fez isso com a gente. Então, ao invés de a gente inventar habilidades, soft skills, esses nomes que as pessoas dão, vamos focar no que está dentro do nosso território, do que está dentro do nosso dia a dia. É isso. E eu fiz um desafio comigo mesma. Eu pegava uma competência e eu sou bem normal, né? Eu pegava uma competência e ficava de maneira intencional trabalhando aquela competência em mim com atitudes. Lia, estudava, entendia. E treinando o desenvolvimento. Treinando o desenvolvimento dessa competência. E eu falava, nossa, para ter essa competência eu preciso ter isso, isso, isso. Eu não tenho isso, então deixa eu fazer isso. Tiveram competências que eu fiquei 3 meses para sair delas. Não é fácil. Era tão difícil. Quando teve a questão dos dados, eu percebi que eu tinha que estudar Agile. Eu nunca tinha estudado Agile, eu já tinha ouvido falar de Scrum, Kanban, OKR, KPI, mas não era uma coisa que estava ali. Aí eu fui ouvir o podcast da K21, Love the Problem, que é maravilhoso pra gente aprender sobre isso. Fui fazer mentoria com a Maíra Bassi, então eu contratei uma mentora pra mim que era dessa área, para que ela me ajudasse a entender os termos, a colocar isso dentro do lugar da educação. Então acho que sempre passa por um processo que é nosso. E eu usaria como referência a própria base. Perfeito. Ali tem muita coisa que a gente precisa desenvolver na gente como liderança. Não, à toa tá na nossa base de educação, né? É isso, porque a partir do momento que eu faço isso comigo, eu sou capaz de pensar como que eu posso fazer isso com o outro, né? Perfeito. E a última pergunta que eu queria te fazer é quais são os maiores desafios enfrentados hoje para um líder? Também a gente falou um pouquinho, só se emocionar. Concordo. Dele e dos liderados. Sensacional. É lidar com gente constantemente em instabilidades, enfrentando situações que você não consegue repassar, não consegue ser absorvidas. A gente voltou da pandemia com crianças que não sabiam brincar. Crianças de educação infantil que iam pro pátio e brincavam sozinhas, porque elas não sabiam brincar com as outras crianças. Eu tenho uma filha adolescente hoje de 16 anos, a dificuldade dela e dos amigos da turma de fazerem aquele terceiro ano virar uma turma tá muito difícil, eles não conseguem ser uma turma de terceiro ano que está se formando. Impressionante. Eles não conseguem, e aí a gente vai para a escola, e aí a gente se engana, né? Porque quando a gente voltou no ano passado, as escolas que eu atendo, a gente focou muito em começar o ano com avaliação diagnóstica. O nosso desafio era, o que essas crianças não aprenderam durante a pandemia que eles tinham que aprender? E deu muito ruim, porque a gente não conseguia. Muito, porque a gente não conseguia, porque a questão estava no socioemocional, não tava, era anterior à avaliação
avaliação diagnóstica. É conjunto, mas é anterior. Não era conteúdo ainda, né? Não era coisas conteúdo, mais sérias que estavam e que a gente não tem ferramenta. Porque relacional é uma série de coisas que a gente não pôde enfrentar, não pôde se confrontar durante a pandemia, que talvez vai demorar muito para reparar, né? Esse talvez é o maior desafio. E aí é habilidade. Então acho que uma habilidade que para mim faz muito sentido tem a ver com a habilidade de escuta. A gente não sabe escutar. Então eu aprendi com uma formação de facilitadores que eu fiz com o pessoal da Elect, isso lá quando eu era diretora do Colégio Vila Brandão, em 2018 que a gente fez isso, nem se falava de pandemia ainda, 2017, 2018. A gente tem níveis de escuta, então a gente tem uma escuta que é escutativa. Eu tô aqui e eu tô te escutando. Eu não tô querendo responder sobre o que você tá falando, eu não tô já te escutando pensando no que eu vou falar depois, não, eu só tô te escutando. E a gente tem outro nível de escuta que é uma escuta sem julgamento. Uma escuta sem julgamento é eu entender que o que você está falando do seu lugar. Você está falando de como você está interpretando aquilo. E isso tem muito a ver com a tal da empatia que a gente traz. Porque empatia não é você se colocar no lugar do outro. É impossível você se colocar no lugar do outro. Porque o outro é outro, ele não é você. Empatia é você entender isso, que o outro é outro. E aí quando ele vem no contexto da experiência dele, da vida dele, das dores que ele traz. Então, como é que você, quando está junto com o outro, você está escutando o que ele está falando, mas você não está julgando? Porque quando você está julgando, você quer que o outro tenha uma ação igual à sua. Ele não vai ter, porque ele não é você. Então, quando você consegue começar no teu dia a dia a trabalhar esses níveis de escuta, escutativa, e aí depois escuta sem julgamento. Quando uma família vem trazer alguma coisa, ela está trazendo do lugar que ela está vendo. Sim. E aí, se eu já fico julgando, se eu já fico sendo reativo, e a escutativa tem muito a ver com as reflexões que a gente faz na escola. Eu não escuto o que é para fazer, eu não combino o que é para fazer, eu saio fazendo e depois eu fico fazendo 10 vezes a mesma coisa porque eu não combinei antes, né? Então eu acho que se a gente focasse um pouco em escutar e planejar antes de sair fazendo coisas, entender o que é prioritário, o que eu tenho que fazer, a gente não está conseguindo saber o que é prioritário. Então eu acho que são bons caminhos aí para a gente começar a desenvolver essas habilidades de planejamento, de escuta, isso é habilidade. Nesse trabalho de apoiar as escolas a buscarem lideranças, a formarem lideranças que você trabalha, é muito fácil fazer isso? É muito difícil? Quanto tempo você precisa? Gostoso. É muito gostoso. É muito bom, porque você está lidando com as pessoas, você está focada na pessoa, sabe? Aí quando você vê que aquele desafio ele foi vencido, que a pessoa ela é assim, a gente tem dentro da gente todo o potencial que a gente devia ter, mas a gente perdeu de olhar para isso, sabe? A gente fica achando que tá no outro, que tá em outro lugar, não tá dentro da gente. Independente da religião que a gente tenha, da crença que a gente tenha, a gente é divino. E se a gente é divino, a gente é amor, e a gente é perfeito, e a gente precisa encontrar isso dentro da gente, sabe? E a gente parou de olhar para isso. Então a gente fica se sabotando, falando mal da gente mesmo, sem entender que a potência tá no que a gente pode fazer, sabe? Bom, muito bom. E parabéns por esse trabalho que é lindo e é transformacional, e a gente precisa sucessão, precisa de lideranças novas e lideranças que consigam trabalhar com essas novas tendências que estão acontecendo. Obrigada.